Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje para falarmos sobre jejum intermitente no tratamento da síndrome do ovário policístico. E aí, você acha que jejum intermitente é uma boa ou não é para quem tem a SOP e quer um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, quer controlar os sintomas, quer melhorar a fertilidade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim. E quem está chegando aqui pela primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Há 4 anos ajudo as mulheres com SOP a terem um tratamento sem medicamentos e sem hormônios, capaz de melhorar a saúde, a autoestima e a fertilidade. Gente, tudo que eu falo aqui é muito bom para vocês que querem engravidar, vocês que são tentantes, estão na busca do positivo, mas também é muito bom para você que não quer ter filhos, né? Tem muitas mulheres, muitas seguidoras que falam para mim: poxa, Carol, você só dá dica para quem quer engravidar, eu não quero ter filhos. Gente, as dicas são as mesmas para você que quer ter filhos e para você que não quer ter filhos. E por que eu falo isso? Porque tratando a síndrome do ovário policístico é uma consequência natural do processo à melhora da fertilidade. Se você faz um tratamento capaz de melhorar os seus sintomas, que melhora a queda de cabelo, melhora as acnes, melhora o excesso de pelos, te dá mais disposição, te dá mais energia, melhora a sua libido, diminui o acúmulo de gordura abdominal, reduz a disbiose, né? Aquela sensação de barriga estufada, de abdômen inchado, distendido. É uma consequência natural do processo você restaurar a sua ovulação e, consequentemente, ter mais chances de você engravidar. Então, para você que me segue e não pensa em ter filhos, não quer engravidar, é muito importante que você tenha consciência de que você precisa tratar a SOP para evitar as suas consequências, então para evitar diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, trombose, AVC, infarto, enfim, né? Todas essas consequências ruins da síndrome do ovário policístico, e que você vai precisar de um método contraceptivo efetivo, eficiente, para você não ter filhos. Enquanto que você que quer ter filhos, é tentante, está buscando o seu positivo, você vai seguir o mesmo tratamento e vai ter as relações sexuais sem proteção, para que não ocorra aí, né, a proteção dessa gestação, para que não ocorra o evitar a gravidez. Mas o caminho é o mesmo para as duas pessoas, né? Então, por exemplo, a live de hoje eu vou falar sobre jejum intermitente no tratamento da SOP. Quero que vocês saiam daqui sabendo o que é jejum, quais são os protocolos mais utilizados, se é benéfico ou maléfico para mulheres com SOP, como que você escolhe, né, seguir ou não o jejum, quem que tem que estar te acompanhando, o que você precisa fazer para seguir isso certinho. E isso serve tanto para quem quer engravidar, quanto para quem não quer engravidar, tá bom? E a mesma coisa são com os grupos de desafios. Muita gente fala: Carol, eu quero muito fazer os 30 dias contra a SOP, mas eu não quero engravidar. Gente, os 30 dias contra a SOP e o programa de combate à SOP são programas de atendimento online que servem para as mulheres que sim estão buscando a gravidez, estão tentando engravidar, mas também para aquelas mulheres que não querem ter filhos. Por quê? O que a gente foca nesses programas é o tratamento da SOP. O que você vai aprender nos 30 dias contra a SOP? Você vai aprender a base do tratamento da síndrome. Alimentação, atividade física, controle de estresse e ansiedade, melhora do sono, baixa exposição de metais pesados e agrotóxicos. Esses 6 pilares, esses 6 passos que estão ali na base da pirâmide, eles vão servir para todos os públicos, para mulheres que querem engravidar, para mulheres que não querem engravidar, para gestantes com síndrome do ovário policístico, para as mulheres que já tiveram seus filhos e estão amamentando. Qualquer que seja a fase da vida da mulher com SOP, essa base do tratamento não muda, ela é a mesma. E para quem vai para o programa de combate à SOP, que é o nosso programa maior, aquele que dura 4 meses, tem vários profissionais no grupo, também a gente vai falar dessa base, mas a gente vai acrescentar mais um andar nessa pirâmide de tratamento, que são os chás, os fitoterápicos e os suplementos, que só vão ter efeito e só serão benéficos se você tiver com a base muito bem estruturada e em execução. Então, por isso que eu sempre falo, para você que está começando agora nesse tratamento, para você que busca auxílio para conseguir colocar esses 4 pilares na sua rotina, o melhor é começar pelos 30 dias contra a SOP.
Para você que já fez os 30 dias contra a SOP, ou que tem, né, todos esses pilares muito bem estruturados no seu dia a dia, aí sim você deve se preocupar com os chás, os suplementos, os fitoterápicos que vão ali potencializar o resultado que você já tem, tá bom? Então, vocês que querem engravidar e vocês que não querem ter filhos, devem fazer os 30 dias contra a SOP. Ah, Carol, mas eu sei o que eu tenho que comer, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu sei que eu tenho que dormir bem, mas você está fazendo isso? Porque a gente viu na última live, né, na quinta-feira passada, que eu chamei algumas pessoas aqui para dividir a tela comigo, que a maioria ali talvez soubesse o que tem que fazer, mas não estava fazendo. E se você sabe o que tem que fazer e não está fazendo, é porque você precisa de ajuda para executar. Você precisa de alguém que te simplifique, né, essas atitudes, que simplifique esses passos para você conseguir inserir no seu dia a dia, né, que torne essas coisas em um passo a passo simples que você possa seguir e possa incrementar na sua rotina sem, né, levando em consideração aí se você trabalha muitas horas, se você tem filhos, se você tem que cuidar da casa, do marido, do cachorro, do papagaio, e é isso que a gente faz no desafio. No desafio você não só aprende o que fazer, mas você aprende a como fazer, a como colocar isso na rotina, né? Como que você pode transformar esse tratamento não só em um passo a passo simples e detalhado, mas principalmente factível de você seguir, né? Com coisas que você consegue inserir na sua rotina, independente, né, do quanto corrida essa rotina seja, tá bom? Então fiquem ligadinhas aí. A turma 98, né, já está com as inscrições abertas, e quem tiver interesse em conhecer mais o desafio, quiser saber mais a fundo como é esse programa, gente, quando acabar a live, não vai agora não, hein, que eu vou começar o conteúdo. Quando terminar a live, clica lá no link azul do meu perfil, depois vai abrir uma página com vários botões, você seleciona o botão 30 dias contra a SOP. Você vai ser direcionada para o meu WhatsApp, sou eu mesma que vou te responder, tá? E, gente, não me liguem, por favor, não me liguem, porque eu não vou atender, né? Normalmente eu estou em tarefas, né, que até me impedem de ficar atendendo o telefone, mas me manda mensagem, coloca o seu nomezinho lá no final, e aí eu mesma vou te responder, vou te contar todos os detalhes sobre o programa, como você faz para se inscrever, como que você garante sua vaga, e aí a gente termina aí essa conversa no WhatsApp, tá bom? E agora vamos falar sobre a questão do jejum intermitente no tratamento da SOP. Um beijo aí para as meninas da turma 97, a Tati, a Van, quem mais tá aqui da turma 97? Gente, quem é das turmas antigas do Desafio 30 Dias contra a SOP? Turma 96, 95, 94 que acabou, 93 que deixou meu coração partido quando terminou. Tem alguém aí dessas turmas? Coloquem aqui nos comentários, gente, o que vocês falariam para as pessoas que estão assistindo e estão na dúvida entre fazer o desafio ou não. A Jana, da 93, a Fê, o que vocês falariam para essas pessoas que de repente estão na dúvida se vale realmente a pena ou não? Ai, será que a Carol realmente responde tudo? Ai, será que é o que eu faço, né? Será que vale a pena? Será que não vale? O que vocês falariam? Coloquem aqui nos comentários. A Sara tá no 98 e tá ansiosa. Sara, segura as pontas aí porque a ansiedade atrapalha, hein? Já falamos sobre isso lá no WhatsApp. Segura a ansiedade que vai dar tudo certo. E segunda-feira já tá aí, né, gente? Faltam 5, 6 dias aí pra turma começar. Ó, a Damares colocou, façam, vai melhorar muito a saúde, a vida de vocês. A Ana, oi Ana, a Ana falou que é maravilhoso. A Ana também é paciente, né, Ana? Vale muito a pena, só façam. Resumiu muito bem, né, Van? Só façam. E, gente, quero aproveitar a live aqui para falar de um assunto delicado. Eu juro que eu vou falar bem rapidinho, tá? Para começar o conteúdo. Mas é porque teve uma pessoa que quase me tirou do sério ontem, porque ficou debatendo comigo no WhatsApp, porque viu dezenas, nas palavras dela, de reclamações no Reclame Aqui sobre os 30 dias contra a SOP. E aí eu fui tentar entender melhor, né, quais eram essas dezenas de reclamações no Reclame Aqui que eu não estava sabendo e que eu não conhecia. E aí a pessoa digitou, né, nutricionista Carol Faria, reclamações no Reclame Aqui. E aí, de fato, né, apareceram vários itens ali na página, porque cada reclamação que tem a palavra Carol Faria, ou que tem Desafio 30 Dias, ou que tem SOP, ou que tem a palavra Hotmart, que é a nossa intermediadora financeira, aparece multiplicado ali na página. E aí eu entrei no Reclame Aqui para olhar e a gente tem lá 3 reclamações do último ano e temos, acho que mais 3 ou 4 reclamações do ano de 2018. E aí eu falei, caraca, né, a gente tem 11 mil alunas
Gente, vocês são em 11 mil pessoas que dividem aí o meu coração. Eu tenho 11 mil alunas e dessas 11 mil a gente tem 7 reclamações no Reclame Aqui. E isso tá fazendo com que as pessoas não comprem o programa. Não todas, tá, gente? Eu sei que nem todo mundo vê isso. Mas que algumas pessoas não comprem o programa porque viram lá 6 ou 7 reclamações que fazem um ano e meio, 2 anos atrás. E aí eu falei, cara, o que vocês esperam, né? O que você espera quando você entra num site de reclamações? Você espera ver reclamações. E aí eu até mandei alguns depoimentos aqui no Instagram, gente, para você que tá na dúvida entre fazer ou não o desafio e tal. Aqui no Instagram, lá nos destaques, nas bolinhas, tem 3 bolinhas só de depoimentos de quem fez o programa, são mais de 300. E ainda tem a página de depoimentos, tá rolando concurso, né, das meninas da turma que acabou agora, que tem lá mais alguns vídeos de depoimentos. E aí eu aproveitei, né, para colocar aqui para vocês que estão na turma ou que fizeram parte da turma, para vocês dizerem aqui a opinião de vocês. Porque é de fato importante, né, para quem não me conhece, para quem começou a me seguir agora, para quem tá na dúvida se realmente vale a pena ou não, eu preciso esclarecer, né, o porquê a gente tem reclamações no Reclame Aqui. Bom, nem todo mundo que entra no programa faz o que precisa ser feito, né? Muita gente entra e acha que eu sou Nossa Senhora Aparecida e vou fazer milagres. Gente, se você pensa assim, não comece, né? Nem faça sua inscrição, nem faça a compra, porque eu não faço milagres, eu dito o caminho que vocês devem fazer. E quem faz tem resultado, quem não faz não vai mudar nada na vida. E 2 dessas pessoas que fizeram reclamação lá são pessoas que fizeram o desafio inteiro, aliás, que estiveram na turma durante os 30 dias, e aí, no final, elas resolveram pedir o reembolso, porque elas acharam que o desafio não era bom. Então, esperou os 30 dias para decidir pedir o reembolso, é claro que a gente não vai fazer o reembolso. Vocês têm 7 dias, né, a contar da compra para solicitar o cancelamento se vocês quiserem. E aí elas esperaram uns 30 dias e aí, óbvio, né, a Hotmart cancelou, né, não permitiu o reembolso e elas foram lá e reclamaram. 2 dessas reclamações são de pessoas que se irritaram muito com um desafio que a gente tem, que a gente tinha, né, nos 30 dias contra a SOP, que é do ano de 2019, que eram fazer as unhas. E eu cheguei a falar até numa live aqui sobre a importância da gente se cuidar, né, das pequenas coisas serem impactantes, fazerem a diferença na nossa percepção de beleza, na nossa autoestima, na forma como a gente se enxerga. E, de fato, existia esse desafio dentro dos 30 dias contra a SOP, porque eu queria fazer as pessoas perceberem que a nossa autoestima e a nossa beleza, a forma como a gente se vê bela, depende também de pequenas coisas que estavam ao alcance de todo mundo. Então, se de repente você tá muito incomodada com os pelos, ou tá muito incomodada com a queda de cabelo, ou tá muito incomodada com a acne, talvez você não consiga resolver isso de forma imediata, você vai precisar de um tempo para conseguir resolver esse sintoma. Mas o que te custa fazer a unha hoje, né? O que te custa fazer uma hidratação no cabelo? O que te custa fazer uma massagem, uma automassagem? E aí eu propunha uma dessas atividades no dia e essas 2 pessoas se irritaram muito e falaram que isso não fazia o menor sentido no tratamento da SOP. Trouxe uma psicóloga, ela deu uma aula, essa aula ainda está disponível para quem faz a compra dos 30 dias contra a SOP, falando sobre a importância do autocuidado na autoestima e no tratamento da síndrome do ovário policístico. E, gente, não era eu falando, era uma psicóloga explicando o porquê, de repente, fazer as unhas pode impactar positivamente no tratamento dessas pessoas. E ainda assim, elas não se conformaram e foram lá e fizeram a reclamação. Então, dessas 7 reclamações, 2 é de pessoas que fizeram o desafio inteiro e pediram reembolso no final. 2 pessoas são por conta dessa questão das unhas e outras 3 pessoas, eu não lembro exatamente qual é o motivo, mas são do ano de 2018, tá? Então é importante a gente esclarecer, sim, existem as reclamações, mas eu acredito que 6 ou 7 reclamações perante 11 mil alunas é bem insignificante. E por que não sou eu que respondo? Por que essas reclamações estão sem resposta? Porque não foram feitas no meu nome, foram feitas à Hotmart, que é a intermediadora financeira do desafio, tá? Então, a única pessoa que pode responder isso é a Hotmart, né? Eu não tenho interferência e não consigo, né, responder essas pessoas ali na plataforma. Então, esclarecido aqui, para quem está na dúvida, para quem quer conhecer o desafio, mas está insegura, quem de repente viu essas reclamações e está achando que pode ser algum tipo de, né, enfim, alguma coisa ruim, deem uma conferida nos depoimentos que a gente tem aqui no Instagram, lá nas 3 bolinhas, né, dos destaques. Gente, são mais de 300, fora os depoimentos que eu publiquei hoje nos stories e que a todo tempo, né, chega para mim e para todo mundo da minha equipe, beleza? Agora falando, gente,
de jejum intermitente. Quem aqui acha que jejum intermitente... O que vocês acham? Jejum intermitente é bom ou é ruim no tratamento da síndrome do ovário policístico? O que vocês acham? Coloquem aqui. Tom da Pele 2020 colocou: só digo uma coisa, vai que é maravilhoso. Ah, gente. O que vocês acham? É bom? É ruim? Faz bem? Faz mal? A Ju falou que é bom. A Grazi falou que é bom. A Elaine falou que é ruim. A Vanessa falou que é bom. A Malaureana falou que é bom. Suzy, boa noite, Suzy. Gente, Ana Vitória, que tá aí no chat, ela vai responder vocês enquanto eu passo conteúdo. Ela é da minha equipe, tá bom? Então valorizem as respostas da Ana. Quando ela responder é porque ela tem certeza da resposta. A Ana falou que acha que é bom pela questão de baixar a insulina. Ana é paciente, é aluna, então, ó, Ana, não dê spoiler. Fica muito tempo sem se alimentar, fato. Acha que é bom, a maioria aqui acha que é bom, né? Então vamos lá, vamos esclarecer isso. Primeira coisa, gente, o que é o jejum intermitente, né? É você ficar muito tempo, um período sem se alimentar. E quanto tempo é esse período, né? Quanto tempo você precisa ficar de jejum para dizer que está fazendo jejum intermitente? Depende, e isso varia muito, tá? Existem protocolos que vão desde 12 horas até protocolos de 24, 36, 72 horas sem comer, tá? E a gente não vai entrar aqui no mérito de cada um desses protocolos, mas é importante você saber que de 12 até mais de 24 horas é chamado jejum intermitente. E aí como é que funciona? Você fica o tempo do protocolo sem se alimentar e você tem uma janela de alimentação nesse período de 24 horas. Então, se você vai fazer, por exemplo, o jejum de 12 horas, você fica 12 horas em jejum e tem 12 horas para você fazer as suas refeições. Se você vai fazer um protocolo de 16 horas, você vai ter 16 horas de jejum e 8 horas naquele dia para você se alimentar. Então, é isso que é chamado, né, janela de alimentação, janela de jejum ou protocolo de jejum, tá? Qual que é o objetivo do jejum intermitente? É ficar realmente, né, um número maior de horas sem se alimentar e, consequentemente, nesse período que você está sem se alimentar, o seu organismo, ele monopoliza mais as suas gorduras para gerar energia para as atividades que você estiver fazendo, tá? Então, na atividades do dia a dia mesmo, tá, gente? Não atividade física. Para você, sei lá, limpar a casa, para você ir para o trabalho, voltar, fazer uma comida, cozinhar, enfim, né? Atividades que você estiver fazendo ali no dia a dia mesmo, você vai ter a tendência de usar mais gordura, né, para fazer essas atividades por estar em jejum do que se você estivesse alimentada, se você tivesse comido ali há pouco tempo. Na síndrome do ovário policístico, por que existe uma parcela de mulheres que se beneficiam do jejum intermitente? Porque se você fica muitas horas sem se alimentar, durante esse período, você fica sem produzir insulina, né? A insulina é um hormônio que nós produzimos toda vez que nos alimentamos e que na nossa alimentação existe a presença do carboidrato. Então, se você come uma fruta, come um legume, uma raiz, uma batata, você vai ter a produção de insulina. É normal, é fisiológico, é saudável, a gente precisa ter essa produção, porque a insulina é que vai fazer a digestão desse carboidrato e vai permitir que ele seja absorvido e seja utilizado como energia, né? Gente, carboidrato é a nossa principal fonte de energia. E aí, quando você fica, por exemplo, 12 horas sem se alimentar, ou 14 horas, ou 16 horas, você fica durante esse período com a sua insulina baixa, né? Você não tem nenhum pico de produção de insulina porque você ficou todo esse tempo sem se alimentar. E nós sabemos, quem me segue há bastante tempo já entende, quem tá lá nos 30 dias contra a SOP também já sabe, que a maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico apresentam resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É uma condição onde a nossa insulina não desempenha o papel dela corretamente. Então, você ingere o carboidrato, seu corpo produz insulina, mas essa insulina e esse carboidrato não se comunicam, eles não se unem, né? É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se encaixam. E aí a glicose sobra no seu sangue, a insulina fica ali também disponível, mas elas não se ligam. A consequência disso é cansaço, fadiga, indisposição. Por quê? A
glicose não foi para dentro da célula, ela não gerou energia, ela não foi combustível. Então você se sente muito cansada, fica muito para baixo, parece que tem uma preguiça sem fim. Enquanto isso, a insulina que foi produzida ficou em excesso, gerando na mulher com síndrome do ovário policístico também o aumento dos androgênicos, que são os hormônios de característica masculina. É isso que piora a acne, queda de cabelo, excesso de pelos, né? E esses sintomas estéticos que a gente tem incomodam muito. Se você fica muito tempo sem comer e, consequentemente, sem produzir insulina, a sua insulina fica baixa. E essa insulina baixa vai fazer com que o seu organismo utilize melhor essa insulina que foi produzida. É como se fosse assim, putz, eu tenho pouca insulina, então eu preciso fazer ela render, eu preciso fazer ela ter, né, desempenhar o papel dela, porque senão eu não vou conseguir evoluir. E aí, o que acontece? Você tem a diminuição, né, da sua sensibilidade à insulina, você fica mais sensível à insulina. Essa insulina desempenha o papel dela melhor. E para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, a gente consegue reduzir a produção dos hormônios de característica masculina, a gente reduz os androgênicos e, consequentemente, melhora os sintomas. Olhando para essa parte técnica, né, para essa parte teórica e entendendo o que acontece no nosso corpo quando a gente faz jejum, fica mais fácil da gente entender o porquê que ele ficou tão famoso, né? Ele ganhou tanta fama e por que tantas mulheres com síndrome do ovário policístico estão se beneficiando dessa prática. Então, ponto número 1, tá? Jejum pode ser benéfico, ele pode fazer bem para mulheres que têm síndrome do ovário policístico por atuar principalmente na questão da resistência à insulina. Ah, Carol, mas eu não quero perder peso, né? Vamos supor que você seja magra, você não quer mais perder peso, quer aumentar a massa muscular, quer, enfim, né, aumentar peso. O que vai acontecer? E se você tem resistência à insulina, você pode se beneficiar do jejum, mas aí na janela de alimentação você vai ter o consumo de carboidrato, proteína e gordura numa quantidade maior. Você vai comer mais nas refeições e talvez mais vezes no período da janela de alimentação para suprir a sua necessidade calórica, proteica, energética e etc, tá? Então, jejum intermitente, ele é muito utilizado e ele foi criado, né, com o intuito do emagrecimento. Mas se você tem resistência à insulina e é magra, você pode ter uma adaptação desse protocolo para que você consiga fazer o jejum, diminua a resistência à insulina e não necessariamente perca peso. E aí vem um ponto importante. Nem todo mundo que faz jejum perde peso, né? Então, se você tem sobrepeso e obesidade e quer emagrecer e quer usar o jejum como estratégia para isso, é extremamente importante que durante a janela de alimentação você coma adequadamente, você coma o correto, né? Não gosto do sentido de alimentação ser certa ou errada, mas que você tenha uma alimentação condizente com o seu objetivo. Que você tenha uma alimentação que é mais pobre em calorias do que aquilo que você gasta e que dentro dessas calorias você tenha uma distribuição bacana de carboidrato, proteína, gordura e outros nutrientes. Ah, Carol, eu fiquei 16 horas em jejum e não tô emagrecendo. Não adianta ficar 16 horas em jejum e depois comer a maçaneta da porta, né? Porque tem muita fome ou porque tem muita vontade de comer. Ou achar que porque ficou em jejum tá tudo bem e você pode ter uma regalia ou um exagero, que isso não vai se refletir em um aumento de peso, gente. É completamente possível e eu já vi muito, né, as pessoas ganharem peso fazendo jejum por comerem errado na janela de alimentação, tá? O jejum é uma maneira da gente forçar o nosso organismo a ter baixa produção de insulina e a ficar uma boa parte do dia, né, do período de 24 horas, com a insulina baixa. Mas isso não é garantia de emagrecimento. Para você emagrecer, você tem que ter um consumo calórico menor do que o consumo do que o valor que você gasta, tá? Então, se você gasta 2.000 calorias no dia, você tem que consumir menos que 2.000 calorias no dia, independente se você vai fazer isso várias vezes ao dia e comer durante o maior tempo, ou se você vai ficar muito tempo em jejum e vai ter poucas horas para se alimentar, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui que é importante falar para vocês. Como é feito, né? Como eu falei, a gente tem vários tipos de protocolo de jejum que vão de 10, 12 horas até mais de 24 horas em jejum. Existem profissionais que defendem esse jejum mais prolongado, já existem artigos científicos e estudos que dizem que esse jejum mais prolongado é benéfico, faz bem para o nosso corpo em N coisas, né? Em emagrecimento, em imunologia, né? Torna o seu sistema imune mais fortalecido, enfim.
Carolina, nutricionista Carol, não recomendo jejuns prolongados, tá? Não foi isso que eu aprendi na faculdade, não é isso que eu vejo na rotina como algo benéfico. Carol, não tenho a conduta de indicar jejuns de 24, 48, 72 horas, tá? Mas existem profissionais que estudam essas técnicas, que estudam esses protocolos e que recomendam, tá? E aí você tem que ir muito, né? Você tem que procurar o profissional que tem a ver com a sua concepção, com o que você acredita, com o que você acha que é benéfico. Carol, não indico protocolos de mais de 24 horas de jejum, tá? Inclusive, nosso Conselho Regional de Nutrição, Conselho Federal de Nutrição também se posiciona contra, tá? Então, não serei eu a ir, né, contra os nossos conselhos. Eu costumo recomendar jejuns aí de 12, 14, até no máximo 16 horas em alguns casos, desde que a pessoa tenha acompanhamento nutricional e ela consiga obter as calorias, os nutrientes de forma geral que ela precisa no período em que ela se alimenta, tá? Existem alguns protocolos também onde a pessoa não faz jejum todos os dias, ela faz jejum em dias alternados. Cuidado, gente, por quê? Eu vejo muita gente querendo fazer jejum por conta e aí aplicando, 16 horas de jejum todos os dias na semana. Ela todo dia janta, 6 horas da tarde e só toma café da manhã às 10 da manhã, todos os dias da semana. Isso aparentemente não traz resultado, né? Ou pelo menos não é tão benéfico quanto você fazer alguns dias na semana ou em dias intercalados. Simplesmente porque o nosso organismo ele é muito esperto, ele é altamente adaptável e ele se adapta muito facilmente, muito rapidamente à situação que ele é exposto. Então, se você expõe o seu corpo a ficar de jejum 16 horas por dia, todos os dias da semana, na primeira semana, na segunda semana, você vai ter um efeito metabólico muito bom. Depois disso, você vai entrar num platô e vai simplesmente se acostumar. E aí, grande chance é que você não tenha mais resultado com aquilo, porque você se acostumou. Então, lembrem, gente, que jejum não é uma dieta, é uma técnica nutricional utilizada, né, para alguns objetivos específicos. Então, a gente utiliza de uma forma pontual e também em períodos, né? Em ciclos ou períodos. E não de uma forma contínua e definitiva, porque de fato você vai se acostumar. Eu vejo muita gente falando, Carol, eu faço jejum já há 1 ano, tô acostumada, fico 16 horas sem comer, pra mim é super tranquilo. É tranquilo porque você se acostumou, né? Você se submeteu o seu organismo, né? Você submeteu o seu corpo a uma situação, ele criou técnicas para se adaptar àquilo e se acostumou. Da mesma forma como você não vê nada negativo, você também não vai ver nada positivo nisso, né? Você não vai conseguir ter um grande emagrecimento, não vai conseguir ter um controle grande da insulina, também não vai conseguir ter uma melhora da composição corporal, porque você tá adaptado àquilo, tá? Então, esse é um ponto importante. Nos momentos de jejum, normalmente a pessoa pode consumir água, café sem açúcar e sem adoçante, e também chás sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar, né? Então não é que a pessoa fica em inanição total, ela deve se hidratar, é importante que haja hidratação, principalmente, né, com água e também em alguns chás, né, se a pessoa tem, enfim, ela gosta, ela tem facilidade de consumir. Vários chás podem ser usados para potencializar, inclusive, o resultado da resistência à insulina, então a gente utiliza muito nesse período de jejum, principalmente jejuns maiores, como os 16 horas, já chás que podem até serem considerados benéficos para o tratamento, porque desempenham, né, um certo controle da resistência à insulina ou dos sintomas, enfim, né, de alguma coisa ali que a pessoa esteja querendo controlar. Todo mundo pode fazer jejum, gente? Outro ponto importante, não, tá? Nem todo mundo pode fazer jejum. Não é porque você acha que você aguenta ficar 12, 14, 16 horas em jejum que você pode. Primeiro, algumas pessoas têm dificuldade em se adaptar. Tem pessoas que já tentaram fazer jejum, não conseguiram, passaram mal, tiveram hipoglicemia. E isso, gente, é muito comum na SOP, tá? Por quê? Algumas mulheres com síndrome do ovário policístico, elas não têm uma resistência à insulina clássica, onde elas liberam a insulina e essa insulina simplesmente tem dificuldade, né, em desempenhar o papel. Muitas das mulheres com síndrome do ovário policístico apresentam um quadro que a gente chama de hiperinsulinemia. O que é hiperinsulinemia? É um excesso na produção de insulina. E toda vez que o seu corpo produz insulina demais, o rebote disso pode ser uma hipoglicemia.
Ou seja, você ter uma diminuição brusca da sua glicose, né, na corrente sanguínea. E o que acontece quando a pessoa tem uma hipoglicemia? Ela passa mal, tremor, náusea, tontura, vertigem, algumas pessoas podem desmaiar. Então é muito, muito sério isso, tá? Toma cuidado, porque se você tem hiperinsulinemia, você pode ter hipoglicemia em resposta e passar muito mal. Você é uma pessoa que não se recomenda jejum, porque não vai ter efeito, você não vai se sentir bem, você muito provavelmente vai ter uma dificuldade muito maior de adaptação e pode ser que você simplesmente não se adapte, tá? Então, esse é um ponto importante. Alguém aí perguntou se pode tomar água de coco no jejum. O que vocês acham? Pode? E eu vou corrigir a Ana Vitória, que falou errado aqui no chat. Ana, gente, Ana e gente, né? Todo mundo que tá aí assistindo. Água de coco não pode no jejum, tá? Porque ela quebra o jejum. Água de coco tem o quê? Tem carboidrato. Gente, água de coco é 100% carboidrato, né? Não tem nada na água de coco que não seja carboidrato. Ela não tem proteína, ela não tem gordura, ela é só carboidrato. O que vai acontecer se você está em jejum e toma água de coco? Você vai quebrar o jejum, você vai ter uma descarga de insulina muito grande, porque você está ingerindo só carboidrato, e um carboidrato que é facilmente absorvido, ele tem um índice glicêmico alto, e aí você não vai estar mais em jejum, tá bom? E não tem nada a ver necessariamente, Ju, com caloria, tá bom? Mesmo que você consuma um alimento pouco calórico ou muito pouco calórico, ele vai quebrar o jejum de qualquer forma, porque ele tem nutriente. O que quebra jejum? Qualquer nutriente. Carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral, qualquer coisa vai quebrar o jejum, tá bom? A Ana falou que não pode, só que o celular travou com algumas mensagens. Bom, beleza. Então, vocês saibam que nada que tem calorias, carboidratos, proteínas ou gorduras pode ser consumido no jejum, né? Se a intenção é que você fique em jejum depois desse consumo. Tem risco da pessoa fazer o jejum sem acompanhamento profissional, sem acompanhamento de uma nutricionista? Gente, tem. E quais são esses riscos que eu separei aqui? O primeiro deles é desnutrição, principalmente para quem tá tentando emagrecer, né? Quem tenta fazer o jejum por conta própria com o intuito de perder peso. O que essa pessoa faz? Ela vai ter a percepção de que quanto menos ela comer, melhor, né? Então ela fica muito tempo em jejum e quando come pouco, ou até durante o dia, às vezes faz uma refeição ou faz 2 refeições só durante o dia. E com uma ou 2 refeições no dia, é praticamente impossível você conseguir ter todos os nutrientes que você precisa para se manter saudável. Então essa pessoa corre um risco alto de ter desnutrição. E no momento que a gente vive hoje, né, principalmente falando aí na questão da pandemia, isso compromete diretamente o nosso sistema imunológico. Então eu não recomendo que você faça jejum por conta, nem que você reduza drasticamente a quantidade de alimentos que você consome com o objetivo de emagrecer. Lembra que o nosso foco de 2020 é sair vivos, né? Muito mais importante neste momento, muito mais importante em qualquer momento da vida. Mas agora, falando do cenário mundial, é muito mais importante você ter saúde, né? Do que você emagrecer a qualquer custo. A gente sabe que a questão de sobrepeso e obesidade está relacionada a uma baixa imunidade, está relacionada ao maior risco, né? Para o Covid-19, mas emagrecer a qualquer custo, emagrecer muito rápido ou fazer jejum por conta, prejudica mais a imunidade do que se você tiver sobrepeso, for obeso e tiver uma alimentação equilibrada, consumir alimentos saudáveis, tá? Segundo ponto é a desidratação. Porque tem gente que fica às 12, às 14, às 16 horas em jejum e não toma líquido nenhum. Não toma chá porque não gosta, acaba não tomando água porque não tem a percepção da sede. E aí, ao longo da janela de alimentação, acaba priorizando a ingestão calórica, né? A ingestão da comida, dos sólidos, e se esquecendo da água, se esquecendo dos líquidos. E aí, essas pessoas ficam muito mais vulneráveis, né, a desenvolverem a desidratação. Hipoglicemia, que eu já falei aqui, né? Principalmente mulheres que têm hiperinsulinemia, principalmente mulheres magras que apresentam aumento da produção de insulina, são mais suscetíveis a terem hipoglicemia quando fazem jejum. Gestantes, alguém acabou de perguntar aí, né? Ah, você trabalha só com gestantes ou as que querem ser mãe? Ana, eu atendo toda mulher com SOP, tá? Mulher que quer engravidar e tem SOP, grávida que tem SOP, mamãe que tem SOP, mulher que não quer ter filho e tem SOP.
Se você tem síndrome do ovário policístico, eu tô apta a te atender em qualquer situação ou momento da sua vida, tá? Então, seja você gestante ou não. Inclusive, a gente tem o Gestar Clube, que é o nosso programa para gestantes, que tem síndrome do ovário policístico ou não, mas destinado à gestação, tá? E gestantes não devem fazer jejum. Existem alguns profissionais, eu nem sei se a pessoa é nutricionista, mas que tem publicado que o jejum na gravidez é benéfico, que o jejum na gravidez, né, é favorável. Gente, não, tá? Quando você fica em jejum na gravidez, quando você fica muito tempo em jejum na gestação, sim, você diminui a produção de insulina, sim, você reduz o risco de diabetes gestacional, mas isso induz hipoglicemia no feto. E hipoglicemia fetal pode ser motivo para morte fetal. Então, a gente não recomenda jejum para gestantes, tá? Se você engravidou e tem síndrome do ovário policístico, você tá mais suscetível a desenvolver diabetes gestacional. Então, você tem que ter um cuidado maior com a sua alimentação, principalmente no início da gravidez. Então, não é se preocupar com diabetes só quando você for fazer a curva, né? Que é com 22 semanas. Não. Você vai fazer um controle alimentar desde o momento que você pensou em engravidar. Não é nem enquanto você tá grávida, né? Você tá tentando engravidar, você já tem que ter uma dieta adequada para minimizar o risco dessa diabetes aparecer na gravidez. E aí, quando você descobre que tá grávida, né? Confirma a gravidez, você continua acompanhando e você continua tratando. Eu tenho falado muito isso aqui. O tratamento da SOP não termina no teste positivo. O tratamento da SOP não termina nunca. Se você tá tratando a síndrome do ovário policístico porque você quer engravidar, ótimo. Quando você engravidar, você vai ter que continuar tratando para evitar diabetes, para evitar hipertensão na gravidez, para evitar aborto, para evitar parto prematuro, para evitar morte fetal, para evitar várias consequências que são mais presentes, infelizmente, na mulher que tem síndrome do ovário policístico, tá bom? Então, tem que continuar tratando e não é recomendado que a gente faça jejum na mulher gestante. Assim como também não é recomendado para mulher lactante. Então, se você é mamãe, tem seu neném aí, tá amamentando, o ideal é que você não faça jejum, porque aí, com a demanda calórica da amamentação, você tem um risco maior de desenvolver hipoglicemia e ficar muito tempo em jejum vai diminuir a sua produção de leite, né? E pensando no período de puerpério, de pós-parto, de amamentação, a nossa prioridade vai ser sempre manter a amamentação. Entre a minha paciente emagrecer e manter a amamentação, o foco é manter a amamentação, né? Até porque isso ajuda a pessoa a perder peso. Não tem motivo a gente fazer jejum, não tem motivo para fazermos jejum no momento da amamentação. Crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento também não devem ser expostos a jejum, tá? É muito importante que na criança o jejum normal, noturno, né, no período de sono, não ultrapasse as 12 horas, porque elas também são mais suscetíveis a terem hipoglicemia e a consequência de uma hipoglicemia na criança é muito mais grave até do que no adulto. Adolescentes que estão em fase de crescimento, que tem ali o estirão do crescimento, né, também tem uma demanda calórica maior e uma demanda nutricional maior. E a gente também não recomenda jejum nesse período. E pessoas com doenças crônicas não devem ser expostas a jejum, até por conta da questão da imunidade, né? Diminuir a imunidade, uma doença autoimune, uma doença crônica tende a piorar. Existem alguns casos, existem ressalvas, existem exceções? Sim, mas sempre com acompanhamento restrito e muito detalhado do nutricionista ou do médico que te acompanha, tá bom? Então, quem tem doenças crônicas também não deve fazer jejum, muito menos por conta. Ninguém tem que fazer jejum por conta, gente. É muito importante que vocês entendam isso, tá bom? Jejum a gente só faz com recomendação nutricional individual e com acompanhamento. Porque se você sente alguma coisa diferente, se você passa mal com alguma coisa, se você sente algum desconforto, você vai ter esse profissional para te orientar e para avaliar se você deve manter o jejum ou não. Importante, nos períodos de alimentação, a dieta deve ser saudável e equilibrada, né? Foi o que eu falei aqui para vocês. E com um cuidado especial para a refeição que quebra o jejum. Então, o que acontece? Que eu vejo também, né, acontecer muito. A pessoa fez jejum lá de 12 horas, 14 horas, e aí no café da manhã ela come um pãozinho francês com margarina e café com leite. Vocês acham que tá bacana essa refeição para quebrar o jejum?
Gente, não tem nada de errado você comer um pãozinho, tá? Tem nada de errado com pão francês. Mas se você veio do jejum e essa é a tua primeira refeição depois de muito tempo sem comer, o que vai acontecer? O seu corpo vai liberar mais insulina em resposta a esse consumo. Então, quando você fica muito tempo... Eu sempre falo assim, né? O café da manhã, gente, é a refeição mais importante do dia, sempre. E não quer dizer que seja a refeição que você vai mais comer ou que você tem que ter o maior consumo calórico, não. É a refeição importante no sentido de que você tem que se preocupar com essa refeição. É a refeição mais importante, porque é o momento que o seu corpo vai mais absorver nutrientes, é o momento que você está saindo realmente do jejum noturno e você precisa ter uma refeição nutritiva. Mas, para quem faz jejum, o impacto da primeira refeição é muito maior. Porque imagina, você ficou um longo período fazendo com que o seu corpo tivesse baixa produção de insulina, né? Tivesse pouca insulina circulando. E aí, de repente, você vai e coloca uma bomba de carboidrato no seu sangue. O que vai acontecer? Seu corpo vai ter um pico de insulina tão grande que vai demorar tanto para diminuir que não vai ter nem valido a pena você ter feito jejum. Toda vez que a gente tem um pico significativo da insulina, ou seja, uma descarga muito grande de carboidrato e, consequentemente, a gente aumenta muito a nossa produção de insulina, essa insulina pode demorar de 6 até 8 horas para diminuir. Aí imagina, você tem um pico, vamos supor que você ficou 16 horas em jejum, e aí você vai tomar café às 10 horas da manhã. Aí você come um pão francês, um pedaço de bolo, margarina, que não é alimento, é veneno, mais café com leite adoçado com açúcar, e aí pronto, né? A sua insulina vai lá na estratosfera. De 6 a 8 horas, gente, é o período da sua alimentação, é o período que você tem para comer durante o dia inteiro, se você ficou 16 horas em jejum. Então, durante o dia inteiro, a sua insulina vai ficar alta. E tem muita gente que encerra o dia com uma refeição muito rica em carboidrato. E aí, o que acontece? Se você tomou café da manhã bombástico às 10 da manhã, vai ficar com a insulina alta até às 6 da tarde. No meio desse período, você ainda vai ter o seu almoço, ainda vai fazer um lanche da tarde, ainda vai ter, né, refeições. E aí, às 6 da tarde, que é o momento de você encerrar o dia, você vai e consome, sei lá, um prato de macarrão. Outro pico de insulina. O que vai acontecer? Insulina alta até meia-noite, 2 da manhã. Quanto tempo, de fato, você vai conseguir fazer com que o seu corpo tenha baixa produção de insulina? O tempo que sobrou, que vão ser 8 horas. Então, você ficou 16 horas em jejum para que somente em 8 horas o seu corpo tivesse uma baixa produção de insulina, ficasse com pouca insulina no sangue. Se você faz uma refeição equilibrada, por exemplo, Carol, eu não gosto de fazer jejum, não consigo. Se você vai jantar às 10 horas da noite... E nesse jantar das 10 horas, você come um prato de salada ou uma sopa, né, de verduras, legumes e uma proteína, um omelete, por exemplo. E vai tomar o seu café da manhã no dia seguinte, sei lá, às 8 da manhã, você ficou mais tempo com a sua insulina baixa do que fazendo jejum da forma errada, percebe? Se você faz um jantar saudável, um jantar com baixa ingestão de carboidrato, ou até um jantar sem carboidrato. Você come uma salada com uma proteína, com uma carne, um frango, enfim, uma proteína que não tenha carboidrato associado. E aí você dorme durante 8 horas, você ficou mais tempo com a sua insulina baixa do que fazendo jejum de 16 horas, comendo a última refeição ou a primeira do dia de forma errada. E aí o benefício vai estar onde? No jejum em si ou no seu comportamento independente do jejum, né? O seu comportamento vai determinar muito mais o seu resultado do que simplesmente ficar muito tempo em jejum, custe o que custar, tá bom? Então, se vai fazer jejum, gente, lembra que durante o dia, durante a janela de alimentação, a sua dieta tem que estar equilibrada. Tem que ter orientação, tem que ter um nutricionista acompanhando, tem que consumir os alimentos corretos. E jejuns muito longos, Carol, eu faço 16 horas de jejum, almoço e janto. Eu não como nada, né, durante esse período, eu não tenho refeições intermediárias. Você vai ter carências nutricionais, você vai sofrer de desnutrição em algum período. Por quê? Você não vai ter tempo de consumir os alimentos que você precisa, né? Cadê as suas fontes de cálcio? Cadê as suas fontes de proteína? Você só vai consumir proteína 2 momentos do dia. Você vai conseguir chegar na sua recomendação de proteína? Provavelmente não. E o principal, cadê as frutas? Né? Nem todo mundo come fruta nas refeições principais. E aí você vai fazer jejum de 16 horas e vai ficar meses sem comer fruta. Cadê as vitaminas, minerais, fibras da dieta? Isso pode gerar constipação, pode fazer o seu intestino ficar mais lento. Com o intestino mais lento, a gente piora a desbiose. E aí, bagunça tudo, né?
Piorou a desbiose, vai piorar a absorção nutricional. Piorou a absorção nutricional, vai chegar lá em todas as consequências, né, de um intestino não saudável que a gente falou na live de desbiose. Então é tudo muito bem calculado, tá, gente? Fazer jejum não é para qualquer pessoa e não é de qualquer jeito. Você precisa entender, saber dos protocolos e ter um acompanhamento para conseguir ter resultado. Beleza? E aí, gente, gostaram? Deu para entender um pouquinho mais sobre jejum, sobre se, né, é positivo ou não é? Gente, depende, né? Depende de quem é a pessoa que a gente tá falando. Pode ser que ele seja muito bom para algumas pessoas e muito ruim para outras. Tem gente que simplesmente não vai se adaptar, tem gente que simplesmente vai ter compulsão. Uma coisa que eu não falei e é importante, gente. Quem tem tendência a comportamento compulsivo, né? Quem come de forma compulsiva, muitas vezes quando se submete ao jejum, piora a compulsão. Aí a pessoa consegue ficar muitas horas em jejum, até se adapta, consegue se acostumar, mas no momento que ela tá ali se alimentando, ela tem um comportamento compulsivo que faz ela comer mais e pior do que ela comeria se ela estivesse distribuindo, né, essas refeições melhor ao longo do dia. Então, quem tem comportamento compulsivo também deve ficar muito esperta com essa questão do jejum, tá? E aí a pessoa fala, ai, Carol, mas desde que eu fiz jejum a minha compulsão melhorou. Mas e aí, você tá fazendo jejum todo dia? Porque não é o ideal, você não vai ter resultado, seu corpo vai se adaptar. Ah, mas se eu não fizer jejum, eu tenho compulsão. Então, na verdade, você está agravando a sua compulsão e não está percebendo. Então, tem que ser tudo muito bem, né, dosado, muito bem equilibrado. Gente, para quem tá perguntando de consulta online, eu vi vários comentários aqui subindo, perguntando se eu faço consultas online e tal. Pelo nosso Conselho Federal de Medicina, de nutrição, estamos liberadas para atender online, inclusive primeiras consultas, até o dia 31 de agosto. Então, até 31 de agosto eu estou atendendo online pacientes que já eram meus pacientes antes da pandemia e também pacientes novos, né, pacientes de primeira consulta. Porém, contudo, entretanto, todavia, 2 pontos a se considerar. A minha consulta, gente, não é barata, tá? E por que não é barata? Porque eu não consigo atender todo mundo, né? Lei da oferta e da procura. Quando a gente tem muita oferta, né? A gente tem mais preço. Quando a gente tem pouca oferta, a gente tem menos preço. Então, a minha consulta, ela não é barata. Segundo, a gente tá com a agenda lotada, né? Neste momento, a minha equipe tá marcando consulta realmente para final de agosto. Já tem pessoas em setembro e em outubro agendadas. Então, vai demorar um tempo aí para você conseguir de fato, passar em consulta comigo. E, gente, o terceiro e mais importante, e eu falo isso do fundo do meu coração, eu poderia muito bem falar pra vocês que a partir de agora eu vou atender todos os dias da semana, durante todo dia, o dia inteiro, e vou ficar rica. Eu poderia fazer isso. A consulta é o meu produto, é o meu serviço mais caro. Porque você tem 1 hora minha, só com você ali, né, durante 1 hora, que eu não posso fazer mais nada em nenhuma situação. Então, é o valor que mais me rende, né? É o produto mais caro que eu tenho, é onde eu mais consigo ganhar dinheiro. E eu poderia muito bem falar para todos vocês aqui fazerem uma consulta comigo, né, para eu ficar rica. Mas eu falo do fundo do meu coração para vocês não fazerem isso. Entre você fazer uma consulta e fazer os 30 dias contra a SOP, que é 1/3 do valor da consulta, eu prefiro que você faça os 30 dias contra a SOP primeiro. E tá tudo bem se você optar por fazer o desafio e depois, se você quiser fazer uma consulta para a gente especificar o seu caso, pra gente agir de uma forma, né, mais pessoal e mais profunda no seu problema, na sua situação. Mas faz o desafio primeiro. E por que eu tô falando isso? Porque o que eu tenho visto, as pessoas chegam pra mim na consulta e eu tenho que ficar explicando coisas que, gente, não era para eu explicar em uma consulta. Não vale a pena você pagar o valor da consulta para eu ter que te explicar isso. Que eu explico, que eu demonstro, que eu entro, né, profundamente no grupo, nos 30 dias contra a SOP. E outra, na consulta você fica 1 hora comigo. Você acha que em 1 hora eu consigo te explicar tudo sobre a síndrome do ovário policístico? Não consigo. No desafio, você vai ficar 30 dias comigo. Então, imagina, é muito, né? É muito claro, assim, fica muito... Dá muita clareza se você pensar dessa forma. No desafio, você fica 30 dias comigo. A cada dia você recebe um conteúdo. A cada dia você recebe uma aula, um material, um áudio, a explicação sobre um assunto, mais todas as dúvidas que eu tiro no grupo. Na consulta, eu vou ter 1 hora contigo. E a gente vai fazer essa consulta a cada 30, 60, às vezes 90 dias, dependendo, né, do quanto você quer investir no tratamento. E aí o que acontece, gente?
Né? Em 1 hora, eu vejo pacientes marcando a consulta, me pagando o valor da consulta para ficar 1 hora comigo no telefone, e a pessoa quer saber o que é desbiose, como trata a desbiose, o que ela pode e não pode comer, como é que ela monta a dieta dela, o que ela pode comer no café, o que ela pode comer no almoço, o que ela pode comer no jantar. Ela me pergunta qual é a melhor atividade física para ela fazer, se ela precisa mesmo fazer atividade física, e se ela não consegue fazer, o que ela pode fazer então. E, gente, sabe, eu não me sinto bem em receber o que eu recebo por uma consulta para ficar explicando esse tipo de coisa. Que vocês têm no meu conteúdo gratuito um pouco, mas que eu falo, assim, da melhor forma que eu posso falar dentro do desafio. Então, faz primeiro o desafio. Vamos realmente nivelar seu conhecimento. A gente vai falar sobre os 4 pilares. Eu falei no começo da live aqui, eu não vou só explicar o que você tem que fazer. Eu vou te dizer como você tem que fazer. O que você de fato tem que mudar no seu dia a dia para conseguir aplicar aquilo que às vezes você sabe que tem que fazer e não consegue. E outra, tem todo o grupo, tem todas as ferramentas, enfim. Fez os 30 dias contra a SOP? Aí, se você quiser, você marca consulta, porque daí a gente vai falar de suplementos, de fitoterápico, de manipulado. Tem gente que chega na primeira consulta com desbiose, alimentação incorreta, sedentária, sem treinar desde que a pandemia começou, e vira pra mim e fala: Carol, eu queria usar um suplemento. Cara, você tá gastando o dinheiro da consulta, você vai gastar o dinheiro do suplemento e não vai ter resultado. Porque se você vai usar um suplemento, por mais caro que ele seja, sem fazer a dieta, você não vai ter resultado. O suplemento não vai agir da forma como ele deveria ou poderia agir. Suplemento, chá e fitoterápico serve para potencializar o resultado do que você já está fazendo. Vai potencializar o resultado da sua dieta, do seu exercício, do manejo do estresse e da ansiedade, do sono. Só que em compensação, Carol, eu quero usar um suplemento. Beleza, eu vou lá e te passo um suplemento. Só que você tá com alto nível de exposição a metais pesados, usa plástico o tempo todo na sua rotina, tem o bisfenol A lá na estratosfera. Esse suplemento não vai nem agir. Ou então, Carol, eu quero porque quero usar um suplemento, porque eu vi que o suplemento é bom e eu quero que você me passa. Se eu passar e o seu intestino tá com desbiose, tá em desequilíbrio, o que vai acontecer? Você não vai absorver aquele nutriente, você não vai absorver aquele suplemento, você não vai utilizar aquele fitoterápico. Então é por isso que na primeira consulta, principalmente quem nunca fez nada comigo, né? Me conheceu aqui no Instagram, viu uma live, viu um conteúdo e marcou a consulta. Ela tá, né? Principalmente para você que tá muito no conhecimento básico. Você marca a consulta, eu não vou te passar suplemento, eu não vou te passar fitoterápico, eu não vou te passar chá. E, gente, eu poderia muito bem falar pra vocês todas marcarem consulta, porque, né, eu ia ficar rica e eu ia passar os suplementos que vocês quisessem. E, nossa senhora, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham resultado. Eu quero que vocês sejam os meus cases de sucesso. Eu quero que vocês escrevam depoimentos lindos pra mim, dizendo que conseguiram chegar no objetivo de vocês. Seja controlar os sintomas, seja engravidar, seja lá qual for o seu objetivo e o seu sonho nesse tratamento contra a SOP. Marcar uma consulta de cara sem ter conhecimento não vai fazer você aproveitar essa consulta. Eu perco meu tempo, entre aspas, né? Porque eu fico ali explicando coisas que eu poderia te explicar de uma forma muito mais até profunda e até detalhada de outras formas, e você perde o seu tempo e sai frustrada porque, né, queria um suplemento, queria um manipulado e eu não te passei. Então, pensem com carinho nisso, tá? Se você quer muito fazer uma consulta comigo, faz os 30 dias contra a SOP, nivela seus conhecimentos, entende a fundo o problema, estabelece os 4 pilares da base, né, da pirâmide de tratamento, e aí depois a gente marca a consulta. Se você já está com a sua consulta marcada e é uma paciente minha para agosto, setembro, outubro, dá tempo de você fazer o desafio, compra agora, faz o desafio agora que já vai começar, já começa hoje o seu tratamento, e aí quando chegar na consulta você vai estar muito mais preparada, vai extrair muito mais dessa consulta, vai ter realmente um resultado muito mais efetivo e a gente vai conseguir agir mais a fundo no seu problema, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês tenham entendido aqui sobre o jejum intermitente. Bom que a gente já conseguiu, né, esclarecer aí sobre a questão também das consultas. É claro que se você quiser marcar e quiser pagar pela consulta, tá tudo bem, eu vou te atender com o maior amor e carinho do mundo. Eu tô falando isso realmente, né, em benefício e em prol, né, do tratamento de vocês. E eu falei que começa hoje
o tratamento, Nath, porque quando você compra o programa, você já acessa na plataforma alguns conteúdos, né? Já tem lá um e-book, já tem lá a lista de compras, eu deixei lá algumas coisas para vocês já irem aplicando. Então, o grupo de alunas começa na segunda, no dia 29, mas você já começa o seu tratamento hoje, né? Querendo ou não, você com certeza amanhã já vai acordar mais disposta a fazer o certo, né? Já vai, de repente, começar uma atividade, já vai estar mais motivada, mais animada e já vai ter os conteúdos na plataforma para você conseguir seguir. A turma do dia 29, gente, tá com pouquíssimas vagas, tá? Muito provavelmente a gente encerre hoje. Então, quem fizer a inscrição depois disso, Carol, vou deixar para amanhã. Se não tiverem mais vagas, aí você vai esperar a turma 99. A turma 99 é no dia 13 de julho. E aí tá tudo bem, você também recebe os conteúdos na plataforma, você também já começa o seu tratamento, mas aí espere um pouquinho mais para começar na turma de alunas. Se você já quer começar na turma de alunas, tá empolgada, tá motivada, corre, faz a sua inscrição, garante a sua vaga e aí a gente se vê na segunda-feira, beleza? Gente, para não perder o costume, quarta-feira, amanhã, tem live no Foco na Fertilidade. Então, @Foco na Fertilidade, para quem está tentando engravidar, para quem pretende engravidar no próximo 6 meses a 1 ano, quer preparar a casinha, quer cuidar do seu corpo, para os homens que têm alterações no espermograma, querem melhorar a fertilidade, corre toda quarta-feira, 18h30, a gente tem live no Foco na Fertilidade. E eu volto aqui no Nutricionista Carol Faria, quinta-feira, às 18h30, pra gente falar mais sobre o tratamento da SOLP, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, se cuidem, e eu vejo vocês lá nos 30 dias.